Como é que a gente faz, Moira? Você quer falar alguma coisa sobre mindfulness engajado? Ou eu simplesmente começo me apresentando? Pode começar, Dani. Obrigada por perguntar. Eu só estou facilitando a organização mesmo, né? Mas se alguém tiver vontade de falar sobre mindfulness engajado, vai ser ótimo. Bom, então vamos lá. Eu sou a Daniela Araújo e hoje nesse encontro eu vou falar um pouco sobre. Eu trouxe essa proposta de falar de mindfulness de uma perspectiva contracolonial, se é que isso é possível. Talvez eu devesse ter colocado um ponto de interrogação nesse título. Esse é o segundo encontro, terceiro encontro, na verdade, que a gente vai fazer por esse grupo, né, de instrutores e instrutoras de atenção plena, que se denomina de mindfulness e engajamento, ou mindfulness engajado, né? A gente já teve um encontro com a fala do Valentim Mendes, teve um encontro com o Kainan, que está aqui, falando sobre mindfulness e relações sociais, né? E hoje eu trouxe essa proposta aqui de falar, será que é possível pensar em mindfulness de uma perspectiva contracolonial? E essa expressão contracolonial talvez seja meio esquisita, não sei se para a maioria das pessoas que estão aqui, e depois eu vou falar um pouquinho. Mas para começar, eu escolhi reproduzir essa imagem, que é uma obra de arte do artista indígena Denilson Baniwa, chamada de Mona Lisa Cunhã, ou Gioconda Cunhã, que eu acho que visualmente ela sintetiza um pouco a minha ideia do contracolonial, que eu quis trazer para vocês. O encontro de hoje, ele vai dialogar muito com o encontro que foi coordenado pelo Kainan. Então, quem não assistiu, tem a oportunidade de depois de conferir a gravação no YouTube, porque tem uma conversa interessante. E eu gostaria de começar com uma prática. Então, eu queria convidar todo mundo para ir se acomodando em uma posição de prática, que é uma posição confortável, estável. Quem preferir colocar os pés no chão, eu recomendo, mas podem adotar a postura que seja mais confortável para vocês, se adaptando para as necessidades específicas do seu corpo. Quem preferir fechar os olhos, pode fechar os olhos. Quem quiser manter os olhos abertos, eu recomendo manter os olhos ou entreabertos ou baixar o olhar para algum ponto à sua frente. E a gente pode começar fazendo umas 3 respirações mais profundas, aproveitando a sensação de soltar o ar, para ir sentindo no corpo qualquer esforço ou contração desnecessária que esteja ali presente. Soltar o melhor que der. E aos poucos, sentindo o apoio do corpo de vocês, onde quer que vocês estejam sentados. E percebendo como vocês estão sendo sustentados pela terra. Para além da cadeira, do assento, para além do chão, talvez para além dos andares do edifício onde você se encontra, lá embaixo tem a terra.
E essa mesma terra que me sustenta, sustenta cada uma das pessoas que estão aqui. E eu queria convidar agora vocês para sentirem o ar que entra e sai do corpo pela respiração e que também está tocando todo o seu corpo. Talvez se lembrar que esse mesmo ar que entra e sai do meu corpo, essas mesmas partículazinhas de ar, já entraram e já saíram de muitos corpos, de muitos seres que respiram e já sustentaram a vida em muitos seres. E que esse mesmo ar no qual eu estou mergulhada nesse instante, também é o ar onde todos que estão aqui estão mergulhados. E no ar que entra e sai do meu corpo pela respiração também tem água. Assim como talvez eu possa sentir a umidade que está dentro da minha boca, a umidade que está dentro do meu corpo, na superfície da minha pele. E essa água que está hoje passando pelo meu corpo, ela já passou por muitos corpos e sustentou a vida de muitos seres. E depois que ela deixar o meu corpo, ela vai seguir esse caminho. E talvez eu possa me lembrar que aqui no meu corpo, na vida do meu corpo agora, existe a presença da vida de todos e todas os meus ancestrais, as minhas ancestrais, que vieram antes de mim. Talvez eu possa dedicar um tempo a me conectar. E talvez eu tenha memórias dos ancestrais que me antecederam, talvez não. Talvez sejam memórias dolorosas, talvez sejam memórias boas, talvez um pouco de cada. E todos esses ancestrais que me antecedem e que ao mesmo tempo estão presentes em mim, tentaram da melhor forma que puderam evitar o sofrimento e encontrar a felicidade. E nas minhas escolhas, no momento presente, eu posso cuidar também de quem me antecede. E talvez eu possa fazer escolhas que essas pessoas não puderam fazer. E eu possa cuidar delas através das minhas escolhas de agora. E para além das pessoas que são minhas ancestrais, também tem outras vidas
que antecederam elas, que também são minhas ancestrais. A vida que está aqui, nas sensações da vida acontecendo no meu corpo agora, também descende da luz do sol, também descende do ar, também descende da terra, também descende da água. Talvez eu possa passar alguns instantes sentindo essa presença de todos esses parentes que estão vivendo no meu corpo agora. E se eu quiser dedicar a eles, a elas, alguma intenção do meu coração, eu posso fazer isso agora. E eu posso ir concluindo a minha prática, procurando fazer mais 3 respirações conscientes, bem gostosas, levando o tempo que eu senti que é necessário e percebendo o contato do meu pé, do meu corpo, com a superfície em que eu estou apoiado, sentindo o ambiente ao meu redor. E aos pouquinhos ir transicionando para fora da prática. Se eu sentir necessidade, posso fazer algum movimento. Posso trazer o meu olhar para a tela, mais uma vez. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Essa imagem que está na tela de vocês é um detalhe de um mural pintado pela artista Jorge Cardoso. O título dessa obra é Relicário para a Úrsula. E a Úrsula é uma ancestral da Jorge. E essa é uma imagem sobre ancestralidade e essa conexão. Então, falando de ancestralidade, eu resolvi começar a me apresentar para vocês através de alguns dos meus ancestrais. E talvez vocês possam entender, porque talvez seja uma apresentação um pouquinho diferente. E foi uma prática um pouquinho diferente. Eu sou uma mulher indígena, de pele clara, desaldeada, que foi criada em São Paulo, com um privilégio socioeconômico relativo. Estudei em escolas particulares, depois me formei em uma universidade pública, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Então, eu tenho um privilégio educacional bastante grande. E pode parecer estranho vocês me ouvirem falar que eu sou uma mulher indígena, mas aqui na tela de vocês está o meu avô paterno, que é meu avô Antônio,
um homem indígena desaldeado do sertão da Paraíba, cujo povo de origem foi forçadamente assimilado, que perdeu o direito de falar a própria língua, de viver do próprio jeito, e que migrou inúmeras vezes pelo país até chegar no interior de São Paulo. Meu pai nasceu, na verdade, no Alagoas e veio criança para o interior de São Paulo, sendo filho caçula do meu avô Antônio e da minha avó Rosa. E aqui embaixo está a minha bisavó, mãe do meu avô materno, que é minha bisavó Isaura, uma mulher indígena quechua, de origem peruana, que também perdeu o direito de falar a própria língua, de se identificar como indígena, e foi catequizada, educada forçadamente, uma educação religiosa, e veio parar no Brasil, onde conheceu meu bisavô de origem portuguesa. E tiveram muitos filhos, e também migraram muito pelo país. Né? E meu avô materno nasceu na cidade de Salvador, na Bahia. E é em honra à minha bisavó e ao meu avô que eu digo que eu sou uma mulher indígena. Porque aquilo que foi feito a eles não pode apagar a herança que eles me deixaram. Então, eu começo me apresentando dessa forma para depois fazer a apresentação mais normalzinha, que é a parte do porquê que eu vou falar de mindfulness, né? E o que me habilita a falar de mindfulness. Então, tem um currículo aí de umas voltas que eu já fiz pelo mindfulness. Tenho algumas formações, minha formação original é em antropologia e ciências sociais. Trabalho há muito tempo com transtorno alimentar. Tenho treinamento em alguns programas de mindfulness. Cheguei no mindfulness pelo Mindful Eating, que é o mindfulness voltado para a alimentação. E faço parte também de duas organizações da sociedade civil, que é o Grupo Corpo e Cultura, que é o capítulo brasileiro dessa organização internacional chamada Endangered Bodies, que é uma organização feminista, e da Associação Multiétnica Wiccaquara, onde eu sou uma das coordenadoras do coletivo, do grupo de trabalho do Bem Viver. E aqui, esse lembrete que estava na aula do Kainan, e eu gosto sempre de trazer também, porque a gente vai falar de algumas coisas que talvez sejam desconfortáveis, talvez sejam dolorosas, e é importante que a gente se cuide nesse processo. Né? E para todo mundo que pratica mindfulness, sabe que se encontrar com desconforto é muitas vezes um ingrediente necessário do aprendizado, porém, quando o desconforto fica muito grande, isso pode levar a gente para um lugar em que o aprendizado já deixa de ser possível. E esse desconforto pode ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser de várias ordens. Então, façam tudo o que for necessário para se cuidarem da melhor forma possível. Isso inclui abrir ou fechar a câmera se vocês sentirem necessidade. Pode incluir tomar água, levantar, dar uma volta, respirar, se cuidar, ou até escolher parar de assistir a aula e talvez retornar para um outro momento. Né? E uma coisa muito importante, a gente vai falar que
talvez o título, né, desse encontro já chame a atenção, que a gente vai falar sobre algumas coisas da história. E, assim como Kainan relembrou, né, a ideia aqui não é apontar o dedo para ninguém, nem acusar ninguém de nada, mas não se trata de falar de questões individuais ou pessoais, mas de questões históricas, sociais e coletivas, das quais a gente entra sem escolha, a gente nasce, né, numa cultura, numa língua, no país, numa sociedade, com instituições, com coisas que já existem, e a gente vai sendo socializada nesse ambiente e recebe uma série de conteúdos e de hábitos que estavam ali, que a gente não escolheu. Né? Mas a gente também, e eu acredito nisso, porque é a minha experiência pessoal, que parte da prática do mindfulness é conseguir criar algumas brechas de escolha, né? Para ser meio citar o Sartre, para escolher o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente. Então, podem aparecer sentimentos de vergonha, podem aparecer sentimentos de desconforto, de desesperança, de sensação de culpa, mas procurem usar da compaixão e do mindfulness de vocês para acolherem esses sentimentos, porque a ideia aqui é a gente refletir e pensar o que eu gostaria de fazer com tudo isso que chegou para mim de uma determinada forma. Então, vamos lá. Vamos chegar na parte da colonização. Esse termo contracolonial eu empresto do Antônio Bispo dos Santos, que é um líder quilombola do Piauí, escritor. E ele fala que ele não gosta muito dessa história de decolonial, porque parece que você falar de decolonial daria para desfazer alguma coisa que a colonização fez. E uma das razões pelas quais pode ser bastante desconfortável a gente falar dessa nossa herança colonial é exatamente o fato de que não tem como desfazer o que foi feito, por mais que a gente queira. Então, é por isso que eu escolhi esse contracolonial, porque o contracolonial significa tomar uma posição contrária àquelas coisas que foram feitas na colonização que estão em conflito com aquilo que eu acho importante. E talvez, né, essa posição contracolonial é a posição que eu escolhi. Talvez aqui tenham pessoas que não tenham a mesma posição que eu. E está tudo bem. Eu não estou querendo converter ninguém. Eu estou querendo convidar a reflexão. Né? Então, eu começo aqui com essa história. A gente muitas vezes fala da colonização como algo que ficou no passado, né? Quando a gente aprende na escola que aí, em 1822, Dom Pedro foi lá, deu o grito do Ipiranga, e aí o Brasil se tornou independente de Portugal e deixou de ser uma colônia. No entanto, não é bem assim. O que termina é uma forma específica do colonialismo, mas não o colonialismo como um modo de dominação, e não só como um modo de dominação, né? Toda uma forma de organização social, de visão de mundo, de instituições, de formas de se relacionar e se comportar, foram construídos durante os séculos da colonização.
E tudo isso permanece com algumas transformações na forma em que a gente se organiza coletivamente hoje, né? A colonização continua acontecendo. E ela segue se reproduzindo de diversas formas. E uma coisa importante é entender que o colonialismo só foi possível porque ele inventou o racismo. Para que o colonialismo pudesse estabelecer uma forma de desenvolvimento econômico, ele precisou criar o racismo para justificar a dominação que ele exerceu sobre outros povos, os povos que foram sendo colonizados. E essa dominação segue se reproduzindo e tendo efeitos violentos no momento presente. Esqueci de falar, né? Aqui é a estátua do Pedro Álvares Cabral, um monumento a ele, que está em frente ao Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. E foi feita uma intervenção artística de colocar esses crânios em protesto à celebração dessa figura, né, que é o símbolo do começo da colonização e da invasão de Pinduretá, Maranhão. Aqui mais uma citação, né, do Boaventura de Souza Santos, que já estava mencionado no slide anterior, e é um ponto importante, que ele vai falar que as populações e os corpos racializados a essas populações não é reconhecida a mesma dignidade humana que é atribuída aos que dominam. São populações e corpos que, pese todas as declarações universais dos direitos humanos, são existencialmente considerados subhumanos, o grifo é meu, seres inferiores na escala do ser e facilmente descartáveis. Foram concebidos como parte da paisagem das terras descobertas pelos conquistadores, terras que, apesar de habitadas por populações indígenas, foram consideradas como terra de ninguém. E se a gente olhar para a situação do país hoje, continuam sendo consideradas terras de ninguém, ainda que sejam habitadas por povos indígenas. E aqui ao lado eu trago essa colagem do Denilson Banilla, que se chama Caçadores de Ficções Coloniais. No cartaz diz Brasil e a descoberta da Amazônia, em inglês. Tem ali uma nau de colonizadores na paisagem ao fundo, e a gente vê duas pessoas indígenas, uma delas empunhando um microfone, um equipamento de som, a outra com uma câmera de vídeo na mão e uma camiseta com o cartaz do filme Terra em Transe, do Glauber Rocha. E aqui, a razão pela qual eu dei aquele destaque para aquele trecho da citação do Boaventura de Souza Santos, essa aqui é uma fotografia de 1989, tirada pela fotógrafa Cláudia Andujá, faz parte da série Genocídio Yanomami, Morte do Brasil, uma foto de uma criança Yanomami. E aqui ao lado a gente tem duas declarações atuais, não atuais da última semana, mas feitas publicamente pelo nosso atual presidente. Uma delas é: cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós.
E embaixo, até vale uma observação nesse momento, realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país. Então, para mostrar como a questão da colonização não ficou no passado e é atualíssima. Deixa eu pausar e olhar um pouco para vocês. Importante dizer, se vocês quiserem a qualquer momento colocar alguma questão, alguma pergunta, no final dessa apresentação, eu vou abrir para a gente ter uma conversa, para a gente fazer uma reflexão coletiva. Por enquanto, a gente ainda não falou nada de atenção plena, consciência plena, mindfulness, né? Calma que a gente vai chegar lá. Eu trouxe aqui essa inspiração desse livro. Esse livro foi escrito no final da década de... publicado no final da década de 70, por esse acadêmico, um acadêmico da área da literatura, o Edward Said, palestino. E ele publicou esse livro chamado Orientalismo, o Oriente como a invenção do Ocidente. E ele faz uma profunda análise de uma série de produções artísticas, não apenas artísticas, né, produzidas aí dentro do conjunto de países que se identificavam como do Ocidente, a respeito do Oriente. Ele está falando aqui principalmente do Oriente Médio, ele não está falando do Oriente distante, né? Mas o que ele vai mostrando é como aquilo que se descreve ou se define como o Oriente, na verdade, é essa invenção por parte do Ocidente que se inventa ao inventar o Oriente. Ou seja, aquilo que se atribui a essa definição, que é uma ficção, né, sobre o Oriente, esse jogo de eles e nós, que é criado por essas representações de contraste do Oriente com o Ocidente, acontece a partir daquilo que eu identifico e projeto sobre o outro como o oposto àquilo que eu identifico como eu, e um oposto que pode ser negativo ou pode ser, talvez, positivo ou desejável também. Tem um jogo de contraste, de diferenciação, e em que eu me construo como ocidental ao descrever e definir aquilo que seria esse outro oriental. E esse foi um livro, como eu falei, publicado no final da década de 70, e quando esse livro fez 25 anos, o Edward Said, que já é falecido, publicou um novo prefácio. E eu trago a citação de um trecho desse novo prefácio, que eu considero interessante para a gente pensar. Ele está falando dos impérios, né? Se a gente pensar nos impérios coloniais, isso também funciona, tanto aqueles do tempo da colonização mais clássica, quanto da colonização que se desdobra hoje em dia. E ele diz que todos os impérios, em seus discursos oficiais, afirmam que não são como os outros, que as suas circunstâncias são especiais, que eles têm a missão de iluminar, civilizar, trazer ordem, democracia, e que usa a força apenas como último recurso.
E ainda mais triste, sempre há um coro de intelectuais dispostos a proferir palavras tranquilizadoras sobre impérios benignos ou altruístas, como se não se pudesse confiar na evidência de seus próprios olhos, que testemunham a destruição, a miséria e a morte trazida pela mais recente missão civilizadora. E aí eu vou trazer algumas representações artísticas, emprestando a inspiração do Said para falar sobre algumas representações dos povos indígenas brasileiros assim, né, desse território que foi chamado de Brasil. Então aqui eu vou trazer um conjunto de 6 imagens que foram produzidas por um pintor de origem holandesa, que veio ali num comitê de vários artistas e naturalistas e pesquisadores, com o Maurício de Nassau, na época da colonização holandesa na região nordeste do país. Nessas 2 imagens estão representados um homem e uma mulher que eram classificados como tapuia. Tapuia era um termo utilizado pelos povos tupi que habitavam o litoral daquela região para se referir aos povos que não falavam línguas do tronco tupi. E os colonizadores passaram a utilizar esse termo para se referir aos indígenas que não eram aliados ou que não haviam sido contactados e estabelecido alguma relação de maior troca e integração ou tivessem sido dominados por eles, né? E é interessante perceber como isso aparece nas convenções artísticas do retrato dessas pessoas que estão aqui. Então, como a gente pode ver, aqui a gente vai ter logo de cara uma representação dessas pessoas como antropófagas, ou os temidos selvagens canibais, né? Então, esta mulher aqui está segurando uma mãozinha e tem um pezinho humano saindo do cesto. Ela também está nua, sem nenhuma peça de roupa, a não ser por um tipo de calçado. Tem aqui uma folhinha casta para tampar a parte genital, não porque fosse algo que essa pessoa usasse necessariamente, mas para preservar sensibilidades cristãs. E aí a gente tem a presença de algumas espécies e uma certa paisagem. Então a gente tem uma grande árvore aqui com suas sementes, a gente tem um pé de maracujá, que é um dos nomes para o pé de maracujá é fruta da paixão. Paixão ligada a uma ideia de sentimentos intensos e comportamentos pouco racionais. Tem um cachorro aos pés. E o cachorro é um dos animais associados à ideia de canibalismo. Tem algumas criaturas míticas na mitologia grega que faz parte das convenções que informam a pintura da época, que eram os seres com cabeça de cachorro e que comiam pessoas, né? Então, além aqui das ilustrações, tem a imagem do cachorro, a gente tem um ambiente aqui, um riacho correndo, algumas outras plantas nativas, uma mandioca não descascada aqui aos pés dela.
e uma paisagem sem presença de outros seres humanos, apenas assim uns outros indigeninhas lá no fundinho da serra, né, uma floresta atrás. E a mesma coisa, né, a mesma paisagem não cultivada de floresta atrás desse homem, que também está nu, apenas com uns adornos de penas, adornos labiais. Ele está com lanças, e isso aqui é um objeto usado para arremessar essas lanças à distância, e uma borduna. E aos pés dele, a gente vê uma aranha e uma cobra bem grande. Que também são animais que representam o quê? Veneno, ameaça, perigo. Então, todos esses elementos do cenário, eles transmitem uma mensagem a respeito de como essas pessoas, quais atributos comportamentais, morais essas pessoas teriam. Então, é a representação do perigo, da antropofagia, das pessoas que vão matar e vão comer os europeus que aqui chegam e que são, portanto, perigosos. E aqui a gente vai ter a representação por contraste, né, de um homem e uma mulher tupi, que já tinham uma relação de colonização maior, né, mais longa, e aí a gente vai vendo como o cenário já vai mudando. Então, eles já estão vestidos com tecidos brancos, né? Ela tem uma criancinha no colo, se vocês perceberem, né, apesar dos seios desnudos, essa imagem dos seios desnudos tem a ver com a maternidade. E tem inclusive a criancinha no colo de uma imagem que não é de todo pouco semelhante àquelas imagens quando tem a Virgem Maria com o menino Jesus no colo, né? Os dois olhando para, como se estivessem olhando para quem está vendo a imagem. Vários utensílios aqui, né, sendo carregados, e aí você vê que aqui atrás tem uma plantação, tem uma casa com uma torre, né, as pessoas trabalhando na roça. E aqui também a gente vê pessoas trabalhando na beira do rio, se banhando também. Aqui a mandioca já está cortada, aqui já tem uma roça de mandioca com algumas coisas cortadas. E esse homem leva uma faca, né, um instrumento já trazido pela colonização. Ele usa arco e flecha, que são armas que também existiam na Europa e que são mais civilizadas em comparação às armas que o outro homem portava, e enquanto aquelas outras armas eram utilizadas para a guerra, essas são armas utilizadas para a caça. Então tem toda uma ideia de atividades produtivas acontecendo aqui, né? Uma bananeira. Então a gente percebe que pelo contraste entre o que seria o indígena em processo de civilização e o indígena do processo que estaria em estado selvagem e perigoso, como é que isso vai acontecendo? E percebam o cortezinho de cabelo e até o estilo da barba desse indígena, né, muito semelhante a imagens de figuras europeias em quadros. E aqui a gente vai ver o próximo estágio do processo colonial. E é o grande mito, né, da mestiçagem que compõe a sociedade brasileira, representado aqui, aqui seria uma mulher descendente de pessoas indígenas e pessoas de origem europeia,
já está vestida com um vestido completo, um cesto de flores do campo na mão, um adorno na cabeça, né, dentro de uma convenção mais europeia, até a pose dela, o olhar meio de lado, né, o estilo aqui. E esse homem, né, seria uma pessoa de origem africana e europeia, e já cheio, né, com uma espada, com uma espingarda, com uma vestimenta mais elaborada. Então, essa sequência de imagens vão mostrando a sequência do projeto colonial, em que essas pessoas vão sendo transformadas naquilo que o projeto colonial deseja. E essas representações, é claro, né, são projeções daquilo que o colonizador europeu enxergava por contraste ou semelhança, e aquilo que causava aversão e aquilo que era mais confortável ou desejável nessas pessoas. E existem também as representações projetadas sobre as pessoas asiáticas, tanto não só do Oriente Médio, mas existem essas projeções e essas imagens e esses preconceitos sobre o Oriente distante. Tanto representações que são, né, dos vilões asiáticos, quanto as representações positivas. Aqui a gente tem dois exemplos, né, de estereótipos e projeções negativas, e aqui começam a aparecer alguns estereótipos de projeções que aparentemente são mais positivas. E aí a gente vai chegando no terreno da atenção plena e do mindfulness. Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Tem mais uma imagem aqui que eu vou trazer para vocês, que para eu contar para vocês sobre como esses pré-conceitos funcionaram na minha vida, né? Eu não sabia quem era o Prem Baba quando começou aquela história de todo mundo colocar citações e fotos do Prem Baba na rede social. E eu achava que ele era um guru indiano, porque nas imagens que eu via, e eu não sei o quanto a minha percepção, né, do preconceito do que é um sábio guru de origem indiana se colavam na própria autorrepresentação do Prem Baba, mas quando eu descobri que ele era brasileiro, eu tomei um susto. Eu não sabia que ele era brasileiro. Eu falei, nossa, ele é brasileiro. Então, como é que esses estereótipos e essas imagens e esses preconceitos, eles vão circulando e sendo mobilizados e tocam a gente e afetam a nossa percepção e a nossa leitura daquilo que aparece. E, inclusive, as representações que a gente vai ter, expectativas, idealizações a respeito do que é meditação, do que é atenção plena, de quais são as imagens que pertencem e correspondem a esses ideais e expectativas e quais são as imagens que não correspondem. E aí eu queria perguntar para vocês quais ideias pré-concebidas sobre o Oriente estão presentes no campo de mindfulness, estão presentes nas imagens a respeito, nas expectativas que você já teve ou tem, ou que as pessoas que chegam para a prática têm
professores, alunos. Existe uma visão orientalista que influencia a nossa forma de olhar para o mindfulness? Existe uma ideia de Oriente que está presente na nossa relação com essas práticas? O que diz essa ideia? Paciência, que pode até ser confundida com passividade. Moira, quem quiser abrir o microfone e falar, pode, gente. Agora é parte da conversa. Obrigada, Dani. Então, quando você fez a pergunta, apareceu na tela, me veio muito uma sensação que eu tenho quando eu estou falando de mindfulness, facilitando algum trabalho, enfim, falando de algum conceito, né? Como se o Oriente fosse exatamente o oposto do Ocidente. Então, vou dar alguns exemplos. Então, sei lá, se eu estou falando de que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né, e estar mais presente, é como se, eu não verbalizo, mas como se dentro de mim eu pensasse, não, mas então no Oriente é o contrário, né? Eles fazem as coisas com calma, nananã. E se eu dou qualquer conceito, então, sei lá, impermanência, a própria gentileza, né, colocar aqui a paciência, e aí é como se os conceitos do mindfulness, estou elaborando o que eu estou falando, tá? Eles viessem a contrapor um pouco a nossa cultura ocidental, né? Como a gente vive, mas trazendo necessariamente como se no Ocidente fosse, desculpa, no Oriente todo mundo fosse assim, não sei explicar, mas algo nesse sentido de oposição e de idealização, de certa forma, né? Quem mais? O que aparece nessas imagens? Para mim, a ideia do mindfulness vem um pouco com a ideia do Oriente esterilizado, assim, porque vem com esse olhar da academia, esse olhar de que passou pelo crivo da neurociência, então isso aqui, a gente já tirou todas as partes que não servem, você pode consumir essa aqui. Eu tenho essa sensação com o mindfulness um pouco. Então, teve uma edição esterilizada para desorientalizar o mindfulness, é isso? Eu acho que um pouco. Da forma como ele chegou, ele tem uma versão muito mais. Existe um fundo do Oriente que traz essa coisa, né, meio mágica, meio mística, essa ideia, né? Ó, as pessoas tranquilamente felizes e calmas, mas por um processo de pasteurização aí. Eu sinto isso. Tiago está falando que se você for uma pessoa raivosa que solta os cachorros, for assim, meio que nem os tapui ali na imagem do Eckhart, não dá para ser instrutor de mindfulness, é isso? Interessante. Então, não pode ter raiva. O que mais? Lilian está falando, aquisição da felicidade plena.
algo que vem de fora e pode ser comprado, preferencialmente vindo do homem branco europeu, do bem-estar ou da saúde como uma ausência de doença ou desses atributos negativos. E a Cíntia falando que os instrutores devem estar sempre em equilíbrio. Uma coisa que pega para mim, e tem assim, um preconceito que aparece muito na minha idealização de algumas pessoas, por exemplo, quando eu vejo, né, o Thich Nhat Hanh falando, eu não consigo me deslocar desse preconceito idealizado, que é como se existe uma iluminação que de alguma forma foi preservada, uma sabedoria de iluminação e paz e transcendência que foi preservada nesse distante Oriente, que é quase mágica, e que de alguma forma se perdeu na banda de cá. Então é quase um retorno a um paraíso perdido. Né? Eu projeto nessas pessoas aquilo que eu sinto falta aonde eu estou. E interessante, né? O Tiago trouxe que o papel é trazer a paz, e ponto. E um dos pontos que eu acho interessante é essa ideia de paz, se ela conversa com uma ideia de um povo que foi pacificado e se tornou pacífico através da colonização. Passivo. Alguém mais quer falar sobre outras representações que aparecem? O que chega assim nas pessoas que vão procurar mindfulness pela primeira vez? Qual é o tipo de ideia, de expectativa que surge na fala das pessoas? Lá na USP, os meus alunos, eles têm uma expectativa muito com base nos outros jovens que fizeram a disciplina. Então, isso eu acho bem bonito, porque é muito olho no olho. Então, na USP já tem uma cola de gente que já viu o que era e não o que esperava que fosse, e passa a cola e influencia a expectativa para as outras turmas, é isso? Já foram muitas turmas, daí pelo boca a boca, e tá tendo um rosto assim de um mindfulness que vem dessa moçada, que 50% é de escola pública, preto, pardo, índio, assim. Então, nos últimos anos teve uma mudança de público muito forte. Há 13 anos atrás dava aula para riquinho, hoje não, é filho de pedreiro, é o pessoal bem brasileiro, assim. E o rosto do mindfulness, aos poucos, na nossa instituição, é o rosto deles. Então, você está percebendo uma mudança, e essa mudança tem tido algum efeito sobre os estereótipos ou as expectativas? E assim, tem alguns que eles são apaixonados pelo esporte, então eles vão pelo George Mumford, vão pelos grandes jogadores de basquete que jogam mindfulness, né? Então tem alguns que têm umas expectativas ou de grandes executivos, como é curso de administração, grandes executivos brasileiros ou internacionais que praticam mindfulness e tal. Isso num primeiro momento. Mas eu penso que não é tanto um estereótipo que está em jogo na nossa unidade. É muito mais assim, o tom do diálogo, se a pessoa percebeu que quando ela lidera uma organização estudantil, ela atropela menos nas reuniões, se ela dá mais espaço para a criatividade coletiva. Uhum.
Então, você está mostrando que a parte que não é do estereótipo que vai acontecendo com a prática. Exatamente. Eu penso que dá para dissolver rapidinho os estereótipos quando se tem uma comunidade de práticas, né, de praticantes, quando você pode dialogar com os praticantes e ver de forma não idealizada esses praticantes. E quando a gente faz menos teatrinho, né, de ser um mestre de karatê, ou de sei lá, um pseudo-monge, menos teatrinho. Acho que tem a ver também com o grau de maturidade de vida dos instrutores e quem traz, né? Tem bastante moçadinha, e de repente moçadinha fica um pouco mais difícil de se soltar dos estereótipos, né? E sair dessas encenações. Você diria que as encenações seriam uma representação ou uma atualização de alguns estereótipos e que conforme a pessoa vai se transformando na prática, ela pode deixar isso de lado, é isso? É, bem isso. Daí, quando a pessoa está tocando, sendo instrutor de uma sessão de mindfulness, tem todo uma lógica aí, como se fosse um teatro mesmo, um fantoche, né? E depois, quando você convive a pessoa, você vai orientar a pessoa numa pesquisa, ela espana, né, que caem as máscaras, fica uma coisa meio não natural. E acho que as pessoas mais maduras, não, elas ficam menos por essas idealizações, elas vão mais pelo o que ecoa da prática em si, no diálogo com os colegas que praticam. Eu achei interessante que você usou a palavra espana, né? Parece que, não sei se eu ouvi direito isso, que acontece algum momento que parece que tem uma desilusão dessas expectativas mais idealizadas ou estereotípicas e a coisa se transforma, é isso? Sim, a academia é um ambiente de pressão, né? Tem muitas pressões e tal. E daí, quando sai daqueles scriptzinhos, então, tem muitos das pessoas nos grupos de pesquisa são instrutores de mindfulness, né? Alguns com mais maturidade, outros com menos. E é interessante observar isso. Então, quando está conduzindo uma sessão, tem, né, parece que baixa o Thich Nhat Hanh, e depois, quando fora da sessão... Olha que interessante. Parece que baixa o Thich Nhat Hanh, né? Baixa o estereótipo, né? Como é que aparece, mesmo se a gente não invoca, não faz a invocação, aparece na frente. E aí, agora eu gostaria de fazer uma provocação para vocês. Vamos compartilhar a tela novamente. E a provocação é a seguinte. Eu trouxe aqui uma menção à ideia de apropriação cultural. Essa imagem aqui é um exemplo de apropriação cultural, de uma pessoa branca que se apropriou de um símbolo sagrado, que é enfim, um war bonnet, né, de um povo indígena dos Estados Unidos, e usou em um outro contexto completamente diferente e desvinculado do significado original. E eu trago aqui essa definição da apropriação cultural, não é exatamente uma definição, né? Mas a ideia de apropriação cultural vem um pouco na linha dessa... Qual foi o termo que ela usou? Não foi higienizado, foi... Não lembro. Depois você me cita... Isso, esterilizado, né? Então, o que acontece? Você recorta uma coisa, você seleciona aquilo que te interessa e tira aquilo que não interessa e coloca em um outro contexto.
né? De algo que você está retirando de uma outra cultura que está em uma posição de poder desfavorecida com relação à posição daquela pessoa que está se apropriando. Né? Isso é importante. Tem uma assimetria de poder aí. Então, o Rodney William, que é um antropólogo e também é um babalorixá, ele escreveu um livro sobre apropriação cultural e ele fala que a apropriação cultural ela é um mecanismo de opressão. Ela é um mecanismo colonizador, é um instrumento de poder colonial, né? Em que um grupo dominante se apodera de uma cultura que foi inferiorizada, esvaziando o significado das suas produções, costumes, tradições, demais elementos. E é uma estratégia de dominação que visa apagar a potência de grupos históricos sistematicamente inferiorizados, esvaziando de significados todas as suas produções como forma de promover o seu genocídio simbólico. É um instrumento de etnocídio, de epistemicídio, de ontocídio. Então, tem uma íntima relação entre apropriação cultural e racismo. E esse gesto de apropriar dessa maneira é o gesto colonial por excelência. Se a gente olha desde a carta de Pero Vaz de Caminha, Pero Vaz de Caminha está dando notícias ao rei sobre as coisas que interessariam para que a colonização se apropriasse. Então, enxergar os outros, outrificados, e esses outros são outros povos e outros seres, e são as florestas, e são as coisas que estão no solo, e são os rios, e são as pessoas também, né, que fazem parte dessa paisagem a ser apropriada em função das necessidades e interesses de quem está se apropriando e que exerce poder ali sobre essas pessoas, né, e esses seres. E aí eu vou trazer uma citação, aqui a legenda não salvou, a referência é essa aqui, que é daquele artigo do Jon Kabat-Zinn, que foi publicado na Contemporary Buddhism em 2011, em que ele conta a historinha de como ele criou o MBSR. E aí eu trouxe 2 trechos da fala dele, eu peço desculpas por não ter traduzido, mas eu acho que tem alguns elementos interessantes para a gente pensar o que talvez exista de estrutura colonial ou de apropriação cultural no campo do mindfulness. E será que a gente gostaria de refletir e fazer alguma coisa a respeito? Então, ele está falando sobre quando ele começou a ensinar o MBSR, e está falando sobre o livro, né, o Viver a Catástrofe Total. E ele falou que ele queria articular o Dharma, que serve de base para o currículo do MBSR, mas sem jamais usar a palavra Dharma ou invocar o pensamento à autoridade budista, já que, por razões óbvias, a gente não ensina o MBSR dessa forma. Minha intenção e esperança era que o livro, Viver a Catástrofe Total, pudesse corporificar
no grau que fosse possível, a essência do Dharma, dos ensinamentos do Buda, colocados em ação e tornados acessíveis para americanos médios, né, típicos, enfrentando estresse, dor e doença. E uma coisa que eu achei muito interessante é quais eram as razões óbvias para não poder falar em Dharma ou em pensamento budista ou em autoridade budista para levar algo para os americanos típicos. Alguém tem alguma ideia? Por que você não podia falar em Dharma ou em budismo? Nos Estados Unidos tem um problemão, né, quando se leva a espiritualidade ou religiosidade para escolas. Isso causa uma polêmica aí no sentido de parece que tem leis e tal enfim, existem várias dificuldades legais e traumas com parte de misticismo, religião. Talvez seja um motivo. Alguém tem alguma outra sugestão? Pensei em uma coisa, Dani. Acho que, em cima disso que a Lia falou, né, de realmente ter essa barreira, mas o budismo, ele é mais do que religião, ele é uma cultura, né? Ele não é só uma religião. E me veio uma ideia, que é uma ideia só, tá? De que, de certa forma, quando barra-se, né, essas coisas é como se é como se usasse, né, pelo menos foi como eu aprendi, eu estudei mindfulness na UCLA, na Universidade da Califórnia, e tinha uma coisa muito forte de não pode usar nenhum símbolo religioso, não pode usar nenhuma palavra, nenhuma imagem, né? Isso a gente recebeu como na formação de instrutor. E a desculpa dada era porque vai ofender outras pessoas, e outras pessoas podem ter preconceito, e outras pessoas não vão acessar o mindfulness por conta disso. Mas me veio agora que talvez essa desculpa de que o preconceito está em outras pessoas, né, faz com que a gente isole essa herança da tradição, essa herança que é cultural para além da religião. Não sei se eu me expliquei. A Lilian levantou a mão. Oi, boa noite. Em primeiro lugar, eu sou completamente leiga no assunto, vou colocar minha opinião assim muito rasa com relação a isso, mas só algo que veio também na minha cabeça, que eu tenho estudado nos últimos meses, nos últimos 2 anos sobre isso, e tenho me deparado com a questão de que no começo o que veio para mim foi mindfulness ocidentalizado mesmo, né? E com o tempo eu fui estudando e fui entendendo os fundamentos de onde ele vinha, né? Que existe uma tradição que ele não vinha daqui, né? E só então que algumas coisas foram fazendo sentido. Então, eu penso que num primeiro momento seja realmente muito inacessível, mesmo para gente que está vendo, como a Era falou, né? Nessa cultura completamente diferente e com um pensamento, né? Representacionista que molda toda a nossa compreensão de mundo, né? Então fica muito inacessível, a gente realmente não alcança os conhecimentos que são de outras culturas e principalmente dessa cultura, né, mais oriental, mais indiana, enfim. Então, por experiência própria, eu tenho a impressão que se eu tivesse conhecimento, né, de primeira mão, né, em primeira mão desse da cultura mais tradicional, do conhecimento de mindfulness mais tradicional, eu acredito que eu não teria entendido nada. Então, eu fico pensando se talvez ele não quis oferecer num primeiro momento essa tradução enviesada e com todas essas questões, mas de repente com essa proposta que ele coloca no final, né, de que para trazer para os americanos médios, típicos, como você falou, né, uma tradução um pouco mais acessível, algo que fica me
mais uma experiência pessoal mesmo. Mais alguém? Débora. Oi, gente, boa noite. Então, eu acho que, assim, a questão que me parece que é complexa nessa discussão é que, assim, o Kabat-Zinn como um bom, assim, bom evidência, tinha ali uma meta, ele criou um produto, né? Eu acho que ele criou justificativas para o produto que ele criou, né? Que a gente pode dizer se é bom, se é ruim, não é? Mas criou um produto que tem um royalty, que ele ganha muito dinheiro em cima dele, só um conceito. Eu acho que essa talvez seja uma questão que para mim às vezes fica difícil nesse debate, que é entre o que é o conceito de mindfulness e o que é o produto que o Kabat-Zinn criou e que depois o Mark criou outro, e aí outra professora criou outro, e a Vidyamala criou outro, e 1000 pessoas criaram, né? Então, acho que a gente talvez, porque se você for pensar na palavra, mas ela chegou no Ocidente antes do Bodhidharma, né? Então, assim, antes do Kabat-Zinn. Pensar em mindfulness, a Helena construiu um conceito de mindfulness a partir da psicologia positiva. E ela também criou o produto dela, ela também tem o protocolo dela. Então, assim, eu acho que tem um lugar que é de conceito, né, que é um lugar da gente entender em que conceitos que a gente navega para construir a nossa prática, mas eu acho que também tem uma questão de olhar para, assim, para mim é óbvio que é apropriação cultural, assim, e não que necessariamente isso seja nocivo. Assim, eu trabalho no SUS e acho que é importante ter práticas laicas e que sejam desvinculadas. Para os meus pacientes, mindfulness não significa nada. Para eles só não querem sofrer e serem felizes. Então, eu acho que é outra parada. Mas eu acho que talvez a gente precise criar uma outra camada nessa discussão, que é isso, né? Que o Kabat-Zinn criou foi um produto, né? Para mim, pelo menos, né? Na minha visão. Que é um produto muito bem sucedido, né? E que dialoga com a política neoliberal. É por isso que a gente está falando dele 40 anos depois, né? E por isso que ele também recebeu tanta crítica, porque foi o produto mais bem sucedido dentre todos os produtos que foram construídos aí. Então, acho que talvez seja legal a gente também pensar sobre isso, assim, né? De que isso mobiliza tanto a gente porque a gente navega nesses produtos também, nesse mercado, né? Nesse mercado que é capital financeiro, mas simbólico, enfim. Eu só fiquei pensando um pouco nisso, assim, que acho que tem uma coisa ali do Kabat-Zinn ter uma janela de oportunidade em que ele construiu algo que talvez fosse muito necessário, né, ali para aquele momento nos Estados Unidos e, enfim, no Ocidente, enfim, mas ele criou um produto que encontrou um nicho, né, do neoliberalismo, de várias falências aí do sistema de saúde, de realmente poder oferecer alguma coisa que de fato funciona em muitas questões de sofrimento, e que também hoje a gente pegou esse produto e transformou ele para tudo, né? Mindfulness hoje vai do esporte para a empresa, para pais e qualquer coisa, né? Você vai encontrar mindful qualquer coisa. Então, acho que também é isso, né? Não sei. Não sei se foi muito enrolado, gente, que eu falei. Não, é uma situação enrolada mesmo, não temos a obrigação de clareza e objetividade, é para pensar junto. Eu, assim, trazendo um pouco do olhar, acho que todo mundo trouxe coisas super importantes, assim. Eu estudei lá também, eu fiz lá em Massachusetts, e assim, o que a gente escutava? Essa coisa toda que a Moira trouxe de não choque as pessoas, né? Assim, não afaste as pessoas. Então esse era o primeiro ponto. Mas enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma aula muito específica que a gente teve, assim, eu não estudei com ele diretamente, eu estudei com outras pessoas que fizeram parte da fundação. Uma delas é a Florence, que é sensacional. E ela
foi dar uma aula, que assim, ela até deu essa aula contra a janela, em que eles traziam vários, várias folhas, vários slides, na verdade, contrapostos, assim, que eles iam tirando as camadas e que por baixo de todas elas você conseguia ver um M. Então, chegava no final, que era esse M, e eles falavam que a essência de todas as coisas e de todas as práticas era o grande M, que era o grande mindfulness. Mas nunca se falou realmente assim em budismo, em dharma, em qualquer coisa assim, porque a gente pode falar de mindfulness, mas a gente não pode falar de dharma. Eu tive a felicidade de ter outros professores seguindo que eram budistas de muito tempo, então eles contrapuseram isso de um jeito muito interessante dentro do ensino do MBSR. Mas o ensino clássico dele mesmo, não toque no assunto porque vai assustar as pessoas. E me parece uma coisa interessante, e eu estou ouvindo vocês falarem, e nesse texto do Kabat-Zinn ele fala isso, né? A próxima citação, ele vai falar que ele não falava disso pelo receio de como ele ia ser visto, e ele coloca inclusive adjetivos, incluindo um adjetivinho no final que é pejorativo, né? E eu fico pensando o quanto isso não é uma proteção ao preconceito das pessoas do americano branco médio, sendo que a proteção ao universo cultural, simbólico, ao Dharma, à tradição do conhecimento, tudo isso parece que nessa relação de poder se torna dispensável. E essa provocação não estou falando, joguem o Kabat-Zinn na fogueira, vamos derrubar todas as estátuas do Kabat-Zinn, vamos prender ele é um apropriador cultural malvado, e ele faz planos de dominação mundial, e é aquele vilão que fica assim, não é nada disso, né? Mas é como essas coisas entram, porque elas são relações de poder que são dadas, e já estão ali. E, de fato, o preconceito tem muito mais poder do que o respeito a alguma coisa que vai receber o carimbão ali do oriental. E todo o preconceito daquilo que eu não quero, que não me atrai, isso aí não é meu, né? Quero manter distância disso. Débora levantou a mão de novo ou só faltou abaixar daquela hora? Esqueci de abaixar, desculpa. Peraí. E aí, uma outra provocação, né? Depois do crescimento do campo do mindfulness, que não à toa, eu acho que não é coincidência, que tenha acompanhado um crescimento do budismo, hoje em dia, em vários lugares, inclusive no Brasil. A gente também vê um grande número de líderes budistas que são pessoas brancas. E não estou dizendo que essas pessoas não são líderes budistas legítimos com conhecimento apropriado ou da tradição. Mas o fato de serem pessoas brancas, será que tem influência na chance dessas pessoas se tornarem mais visíveis, mais aceitáveis, mais bem recebidas? E não é um troço simples ou fácil, né? Mas uma vez que a gente percebe isso,
o que que a gente faz? E isso não acontece só no budismo, não, né? Eu não sou budista, não entendo profundamente desse campo, não tenho propriedade para falar. Eu sou candomblessista, na verdade, mas no candomblé também tem. Né? E aí tem pais e mães de santo brancas, inclusive de origem europeia, que contribuíram para a sobrevivência, expansão, proteção, inclusive, de ataques institucionais, serviram de aliados em tombamentos de terreiros, nada disso, mas precisa vir um Pierre VG, uma Gisele Cossar, para ganhar uma certa legitimidade, para conferir legitimidade para algo que mobiliza o preconceito das pessoas. E aí tem até história, né? A gente fala mindfulness, né? Fala até atenção plena, mas o que pega mesmo é mindfulness. E aí, gente, vocês acham que dá para ter um mindfulness contracolonial? Para ser contracolonial pode chamar mindfulness? O que que a gente faz com essas coisas? Pode, uai. Eu tenho muito medo desse da intenção interessante da gente fazer mudanças positivas na atenção plena, para que a atenção plena ganhe um público e ganhe asas para voar voos que são desejosos para nós. Só que, ao mesmo tempo, da forma como a gente sabe que a sociedade funciona hoje em dia, ou pelo menos como eu vejo funcionando, eu acho que cada reforma que a gente faz, que é muito pequena, que é pouco disruptiva, só é apropriada, fagocitada pelo sistema e transformada em outra forma de produto, né? Então, a gente acaba mudando pouco demais, porque a gente não quer machucar, e por mudar pouco demais, o sistema se adapta à mudança. E se a gente mudar muito, a gente sente que a gente vai estar revolucionando, que a gente vai estar quebrando tudo, a gente vai estar tocando fogo nas estátuas dos nossos mestres estadunidenses ou europeus, ou como for. Então acho que a gente acaba ficando nessa sinuca, pelo menos essa é a minha impressão. Não é fácil, não. Também tenho as mesmas angústias. A Débora já tem uma proposta aí, que mindfulness contracolonial é público e gratuito igual ao SUS. Não, assim, é uma brincadeira, provocação, mas é porque eu acho que a gente não consegue falar de mindfulness contracolonial se a gente não pensar nesses modelos de formação, de como esses produtos circulam, né? Porque os conceitos milenares do budismo estão aí há muito tempo e são acessíveis para quem tem interesse no budismo. Eu também tenho uma grande preocupação nessa questão do purismo budista. Eu não sou budista, apesar de ter um professor de Dharma que eu acho muito interessante, mas, assim, ao mesmo tempo, eu entendo que aquela é uma linguagem que, para as pessoas que eu atendo, não faz muito sentido, de fato. Assim, essas pessoas não querem ser budistas, elas não querem, elas querem alívio para o sofrimento delas. E isso pode vir de várias maneiras. Tanto que mindfulness é uma palavra que nem faz sentido no meu trabalho. Assim, manejo do estresse, grupo de relaxamento, grupo do cuca fresca. São outras, assim, né? Mindfulness não faz nenhum sentido para essas pessoas. Apesar da palavra circular também. Eu acho que só a gente talvez precise entender que isso não passa só por conceito, isso passa por política pública mesmo, né, de acesso, né? Porque é isso, assim, tipo,
quem vai investir, né? Quem vai pagar por grupos, quem vai investir em milhares de reais ou milhares de dólares em formações, enfim. Não que eu acho que está errado, assim, acho que a formação que eu fiz, por exemplo, do MBCT é maravilhosa, acho as pessoas super sérias e que tenho aprendido demais, assim. Só que eu acho que isso não é, de fato, acessível para a maioria das pessoas, né? Dani, tem reunião amanhã, 9 horas, hein? Tem reunião amanhã. Olha só. Eu falei para a Moira ser a minha guardiã do tempo, mas Não, você eu tô brincando, tá tô de só falando que tem assistente. reunião. Não. Assim, isso que a Débora falou é foda, assim, né? Mas é a realidade menor, né? Tem a ação do pessoal da UERJ ali, da Débora, no SUS, e algumas outras ações no SUS, algumas que vêm acontecendo, mas perto da força de mercado do Mindfulness enquanto produto ainda é pequeno, né? Tanto que as pessoas mal sabem, por exemplo, o que o pessoal do Rio faz lá. Claro, a Débora, outros colegas, a Sandra Fortes fazem lives, colocam, mas você vê que é pouco conhecido, né? A gente sabe pouco como esse trabalho é feito. Eu fiz uma live com a Paulinha, que é filha da Sandra Fortes, a Débora conhece, a Paula Fortes, e ela falou que chegou num grupo de meninas lá e que estava tendo uma oficina de twerking, né? Eu sempre conto essa história, que é uma dança que se faz com bumbum, né? E que as meninas estavam fazendo twerking, e ela fez uma adaptação do twerking lá com a prática de mindfulness, né? Que foi uma forma de, sei lá, deixar coemergir o mindfulness com a realidade. Meu cachorro vai latir, eu acho, do mindfulness com a realidade da favela que se apresentava ali, né? Fazer uma co-construção ali. Mas isso ainda é pequeno, né? Perto dos grupos de mindfulness, assim, os que a gente vende. Então, essas ações do SUS, eu acho, elas têm força para desconstruir, elas têm força para uma mensagem muito importante para nos dar, mas mindfulness enquanto produto já é inevitável, né? Eu ia até falar com o Kainan ali, eu falei, mas já era, mano. Mindfulness é produto, já era. Isso aí a gente põe no colo e eu fico até feliz, né? Porque eu vendo grupo de mindfulness, né? Então eu não vou ser hipócrita e incoerente, né? Que bom que é produto também, porque eu vendo grupo de mindfulness, velho. E essa dimensão é muito forte, né? Agora, trabalhos como o do SUS e, por exemplo, como o do NUME, que foi um grupo que surgiu, vamos dizer assim, legitimamente brasileiro, porque eu sou meio capitão do mato, né? Eu sou o cara que estudou em Oxford, estudou na Califórnia, estudou... E quando eu voltei do exterior para cá, eu voltei reproduzindo isso, né? Você lembra, você me conheceu nessa época, né, Dani? A gente não era amigo ainda, mas você lembra? Isso aqui não é válido, isso aqui não é... O Demarzo, a mesma coisa, com o Javier lá, que a gente reproduzindo através da nossa voz o que os picas europeus e americanos faziam. Eu fazia a mesma coisa na época também que eu te fazia. conheci. Então, eu estive ao lado do John Kabat-Zinn, tomei café da manhã com ele, tipo assim, virei capitão do mato, tá ligado? Ou seja, é maneiro estar com o John Kabat-Zinn, eu respeito o John Kabat-Zinn, só que é muito louco essa força magnética de falar assim que eu faço como ele, eu estive como ele me reconhece como um deles. E aí eu venho aqui dizer que eu fui reconhecido como um deles e eu aponto para o que é feito aqui no Brasil e falo, isso não serve, porque os estudos e as meta-análises não servem. Eu fui esse cara. Hoje tem uma guria que ocupa meu lugar no Brasil, principalmente, e algumas outras pessoas. Vamos segurar aqui já para não falar mal dos outros. Mas, enfim, tem gente que hoje ocupa esse lugar, que é falar assim, ó, isso não é válido, isso não é válido, isso não é válido. Quando o nosso papel hoje aqui é elevar essas ações do SUS, essas ações de grupos como o da Débora e de outras ações do SUS que estão acontecendo, a gente nem sabe o que estão acontecendo no Piauí, em Fortaleza, em São Paulo mesmo, outras ações do SUS que estão acontecendo, só que a gente não faz isso. E as ações legitimamente brasileiras, tupiniquins, né? Por exemplo, como é o caso do NUME, que eu acho um bom case o nome, o Paulinho, o Ricardo, a Kelma, a galera toda ali, a Cris, né, que levam o Kainan para falar, levam o Marcelinho, que levam você. Só que as pessoas que ainda são mais fortes no país, que estavam nessa primeira leva, meus amigos do CPM, o Demarzo, eu sou um cara que estava lá no começo também, a gente continua propagando a ideia de que eu estudei na Califórnia. Lá na Califórnia, eles fazem assim. A gente às vezes fala até com uma boa intenção, mas tem uma força em dizer isso,
que é como se fosse assim, isso é o que é realmente valioso. Ó, o que vocês estão fazendo aí é mais ou menos bom, está quase parecido com o que fazem em Oxford. E aí vem todo o colonialismo da ciência, a ciência como ciência europeia, ciência biomédica. Então, é uma cadeia de colonialismos, né? É foda, é difícil. Assim, eu não vejo hoje grandes soluções a não ser a gente relativizar o poder dessas falas, né? Olha, quem está vindo falar aqui é a Marta Alonso, da Europa, ou é o Christopher Germer, que criou. Pô, que massa, maneiro. Mas quando a gente fala assim, quem está vindo falar aqui é o Paulo Faleiro. Ah, mais ou menos. Entendeu? Quem está vindo falar aqui é a Débora Teixeira. Ah, tá. Quem está vindo falar aqui tem uma força colonial, eu acho. Não é só porque a pessoa é estrangeira ou gringa. Então, eu acho que enquanto a gente não colocar isso na pauta, enquanto a gente não mostrar a bunda, não vai acontecer, entendeu? Então, tomara que ganhe força. Tudo isso que eu estou falando, esses centros brasileiros, o trabalho no SUS, eu acho que é a única forma, respondendo a tua pergunta. E aí o interessante, se a gente voltar lá para o meu slide do meu currículo, aquele segundo que eu usei para me apresentar, tem inúmeras cupons coloniais ali para eu me legitimar. Se vocês forem ver, um monte de formação em inglês com professores internacionais e não sei o quê, e coloquei até trainer, porque ser trainer é mais chique, né? Você vai falar professor, treinador, não pode, você tem que falar que é trainer. E o pior, se eu me apresento de outro jeito, aquilo que eu quero dizer não vai chegar porque as pessoas não vão vir. Então, por mais que eu queira queimar todas as estátuas dos bandeirantes, a chance de eu ficar falando sozinha no banquinho no centro da cidade e ser tratada como doida, ou ser solenemente ignorada, já é dada ou calculada pela estrutura de poder que existe. Iris, quer falar? Boa noite, gente. Daniela, eu estou aqui achando o máximo assim, as falas. A fala do Thiago, então, eu já me achei nesse encontro, porque eu cheguei aqui e falei, nossa, Thiago Tatum, meu Deus, desculpa, não sei falar seu sobrenome, vi o TED dele, super massa. Olha o cupom international dele do sobrenome gringo. Eu vou falar que você pode falar que você tomou um café comigo, você fala, não, eu estudei lá com o Thiago Tatum, que estudou com o John Kabat-Zinn e que estudou com os heróis da Marvel, e aí... Rogério Calha, nossa, assim, né? O que sou eu aqui? Acabei de me formar instrutora pelo NUME, assim, meu currículo é impossível. E foi muito bacana, assim, a reflexão ao longo de todas as falas e de todas as colocações, assim, como é que a gente pode fazer um mindfulness contra-colonial? Fazendo, né? Eu pequenininha aqui no interior, me formei pelo NUME, não tenho nada de... e nem tenho a pretensão de ter tanto título. Eu quero trazer isso para todo mundo que eu puder, levar isso para todo mundo que eu puder. Cada oportunidade que eu tiver de falar disso, de mostrar que isso existe, da maneira mais simples e mais acessível possível. Eu acho que é uma forma muito, muito eficaz e muito generosa da gente mudar um pouquinho esse cenário, porque de fato intimida, nossa, que currículo, mas não, em essência não é isso. Eu não acho que seja para ser assim. Então, eu agradeço mais a oportunidade, super fã assim, de todos vocês, e eu acho que é isso, é cada um fazendo sempre que possível, sempre. Seja no programa de 8 semanas, seja em eventos, seja em encontros, palestras, não importa. Vou fazer sempre, é sempre espalhar essa semente, porque isso é muito rico, muito precioso, e nada, nenhum título vai mudar assim, a essência, né? Seja se começou no budismo, se começou no hinduísmo, enfim, isso não importa. É isso. Rogério? Ah, não, a Cíntia está com a mão levantada também. Isso.
Eu acho que só uma coisa importante é assim, há alguns anos atrás a gente não teria essa conversa. Assim como, né, a gente não ostentava os nossos badges, né, os nossos, sei lá o que, esqueci o nome desse negócio, desculpa. Olha, eu fazendo de novo. É, de né, esses nossos títulos todos, e a gente não teria essa conversa. Assim como o John Kabat-Zinn falou tudo que falou lá, tipo, achando que estava abafando, né? E hoje a gente olha para aquela fala e fala, poxa, pisou na bola, né? Então eu acho que perceber isso tudo como um processo também é muito rico. E perceber como é que a gente pode, talvez, né, sim ter formações onde quer que seja, né, norte-americana, seja com alguém né, um monge da Tailândia, alguém na floresta aqui no Brasil, eu não sei, mas que a gente possa ter esse olhar, que eu acho que vem de um desenvolvimento muito mais pessoal, que a gente consiga dizer que hoje isso me incomoda, de não dizer qual é a fonte, de não dizer de onde isso veio, mas antes não me incomodava. Então eu acho que isso é uma coisa muito mais pessoal também, que a gente precisa fazer para trazer esse olhar anticolonial. E é um processo. Rogério e depois a Lili. Dois aspectos. Um aspecto que eu acho interessante na história do mindfulness, né? E que se não tivesse o imperialismo inglês na Índia, na Birmania, em vários lugares, a gente não teria o mindfulness como é hoje. O grande difusor de mindfulness, Oxford, é muito irônico. É muito irônico, porque eles dominaram a Índia, enfim, o Vipassana, por exemplo, tinha no país ao lado da Índia, tinha toda uma parceria com o rei, daí veio a Inglaterra, tirou a fonte de renda dos monges, eles se aproximaram dos artesãos e das pessoas da cidade. E aí que o Vipassana saiu dos templos, né? Então é muito interessante que é uma dança, é um tango entre a colonização e esse poder de humanização, de parar, contemplar, dialogar. E, de certa forma, o dominador foi dominado, né? É muito curioso esse processo. E eu fico pensando também no Paulo Freire, que o Paulo Freire, existem centros Paulo Freire na Europa, nos Estados Unidos e tal. Quem domina quem, né? O Paulo Freire que dá atenção para as pessoas nas favelas, para as pessoas na roça, e cria educação a partir de uma forma totalmente dialógica, né? E também, de certa forma, com atitudes contemplativas do Martin Buber, que é uma grande inspiração dele, do Eu e Tu. Então, assim, quando essa tua pergunta, como a gente pode desenvolver práticas contemplativas com menos tom de dominações, eu acho que a principal resposta para mim é que assim, entrar no campo do não saber. A gente não sabe. Então, entrar no campo do não saber, levar isso para o tempo e criar diálogos, né? Então, por exemplo, se eu fosse pensar como estrategista, eu pensaria onde o Brasil conseguiu vencer esse tipo de dominação. Talvez um dos principais casos seja Paulo Freire ou outros métodos, escolas de capoeira em todas as cidades da Europa. Impressionante. Em todas as cidades da Europa tem escola de capoeira. Então, sei lá, de ouvir essas pessoas que conseguiram vencer esse tipo de domínio, esse tipo de colonização em outros campos temáticos, talvez essa escuta profunda e cocriar com eles coisas, né? Talvez fosse uma possibilidade. E eu penso que é dar voz, realmente isso que o Tiago falou, né? É como dar voz para esses experimentos do SUS e tal, amplificar essa voz, né? O Paulo Freire acho que teve essa sorte de cocriar com as pessoas simples da roça e da favela e conseguir colocar numa linguagem acadêmica em livros que deu visibilidade. Então, as pessoas nos Estados Unidos utilizam o método dele, na Europa, enfim. Eu acho que é entrar no campo do não saber e estabelecer diálogos, daí juntar essa imagem e contemplar a síntese disso, né? E ver o que sai.
Obrigada, Rogério e Lilian. O nosso tempo está acabando. Fui alertada por Moira, fui alertada por Lua. Eu vou tentar ser breve, só para sintetizar o que veio me chamando a atenção nas falas de vocês, e que me parece que a gente precisa também atentar para a necessidade de não achar que isso tudo só perpassa o mindfulness, né? Não, acho que a gente precisa lembrar que todos os nossos conhecimentos esbarram nisso, né? E aí me veio uma conversa que eu tive com a minha irmã essa semana, e ela trabalha numa editora popular, e ela disse que uma vez uma pessoa do marketing veio propor uma proposta, né, de divulgação e tal, e a pessoa falou assim, a divulgação do produto era, né, compre o livro tal e você vai estar adquirindo conhecimento. E aí a nossa discussão foi de que essa coisa do vender o conhecimento, né, então eu sou o detentor do conhecimento, eu estou levando para você, né, quando a gente fala em mindfulness, muitas vezes a gente fala em entrega da prática, né, então não é algo que você constrói, como a Carla estava dizendo, né, não é uma construção, é algo que você leva, você está entregando algo, você não está construindo. E aí eu fico pensando também nesse fazer construindo. Eu assisti também agora o Summit de Compaixão, não sei se vocês acompanharam, comentei com o Tatum também num post que ele fez, e uma senhora, não vou me lembrar agora o nome dela, mas ela falava sobre um modelo de aconselhamento que ela criou, e ela fala dos diversos níveis de levar a ação, né? Levar a sua ação, fazer a sua ação. E ela fala que o primeiro nível é você ignorar, desconhecer, né? Como alguém também colocou aqui, eu acho que as pessoas, a Cíntia colocou, acho que as pessoas não se dão conta de que estão fazendo isso, que estão agindo dessa forma, né? Então, acho que seria o primeiro nível. O segundo, a pessoa se dá conta, mas não sabe como fazer. O terceiro, ela sabe como fazer, mas no nível profissional. E o quarto, da gente extrapolar, porque eu acho que isso não está no mindfulness, está no nosso viver, em como a gente vive a nossa vida e entende as coisas, né, de uma forma geral. E por último, eu acho que é isso, o como fazer isso, né, eu acho que perpassa esse com quem, não o para quem, né, mas o com quem que eu estou fazendo isso, e o para quê, né, então eu acho que se mindfulness pode ser não colonial, eu acho que parece, né, um paradoxo, mas eu acho que é pensar nesse com quem e para quê, né? Então, será que para um indígena eu vou falar em mindfulness, eu vou, né, tentar fazer mindfulness com ele? Talvez não faça sentido mesmo, mas se eu vou falar com uma população ocidental, talvez realmente atinja e alcance. Não sei, foram coisas que foram me passando meio rapidamente. Obrigada. Obrigada, Lília. Então, eu queria super agradecer a participação de todo mundo que pôde estar aqui ao vivo e a Cores contribuir para essa reflexão. Não tenho conclusões nem respostas, tenho mais perguntas depois da conversa de hoje, mas eu vou levar comigo a colocação da Cíntia de que pelo menos agora a gente está tendo a oportunidade de falar isso. Se fosse há uns anos atrás, a gente não estaria falando sobre. Isso deve ser sinal de que alguma gotinha contra-colonial deve existir em algum lugar. Não sei se vai causar grandes mudanças, mas pelo menos eu sinto que um pouco do desconforto que esses assuntos me trazem foi acolhido por essa lembrança boa. E sigamos conversando e dá aquele salve também para quem for assistir a gravação. E é isso, gente. Muito obrigada. É muito foda, viu, Dani? Obrigado. Você é muito foda falando disso. É sempre Nossa, é sempre muito foda te ouvir falando. Valeu, obrigado. Ele só está puxando meu saco porque ele trabalha comigo e amanhã de manhã a gente vai ter reunião. É isso aí. Não, eu acho foda mesmo. Não estou puxando o saco, nem preciso puxar o saco, é foda. É isso, gente. Boa noite. Seguimos. Saravá. Boa noite. Reunião amanhã, 9 horas, hein, Dani? Mas a Tamara já voltou da expedição